Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Iremos ler uma parábola de Jesus sobre a humildade, onde duas pessoas vão ao templo orar. Então, vamos fazer uma reflexão sobre essa parábola. E parabéns aos aniversariantes, que Jesus te dê muitos anos de vida, e no final da nossa homilia estaremos orando para você, para aquele milagre que você precisa, aquela bênção que você precisa, não esquecendo que Deus é maior do que os problemas, que são muitos, mas Deus é maior. Lê para nós, Paulo. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Lucas 18, 9 e 10. Amém. Esqueci de pôr embaixo, né? NVI. Muito bom. Um fariseu e um publicano fazem oração no templo. Nós vamos falar sobre esses dois aí. Os dois fazem oração. Cada um ao seu modo. Nós vamos observar que cada um tem um comportamento diferente um do outro. Perguntamos, por que o publicano foi justificado? Ou seja, recebeu perdão, e o fariseu não? Então nós vamos ver, no decorrer, que nós vamos ver detalhes, que o publicano foi justificado, recebeu perdão, e o fariseu não. Por quê? Então o tema nosso é humildade e perdão. Amém? Amém. Vamos falar? Humildade e perdão. O fariseu, ao fazer a oração, o fariseu era um religioso, era o chefe da sinagoga. Seria o cargo mais alto na época lá da igreja, lá do templo de Jesus Cristo, da igreja judaica. E ele chega ao templo para orar, e ele vai fazer uma oração deste jeito. Lê para mim. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lucas 18, 11 e 12. Amém. Então ele vai fazer essa oração fazendo o quê? Se achando o máximo, fariseu. Então, ele se achava santo. O que é santo? Separado. Eu sou melhor que os outros. Não é? Eu não sou igual aos outros, são ladrões, são corruptos, são adultos. Eu sou o máximo. Ele fazia tudo correto. É bom observarmos que os religiosos da época de Jesus, os fariseus, os saduceus, os escribas, eram extremamente corretos na vida deles. De honestidade, em relação à família, à vida social, eles eram pessoas perfeitas mesmo. Eles seguiam a lei até exagerado, tão rígido que eram. E ele se achava melhor do que isso. Olhava para si e para os outros. Não é bom observarmos isso, que ele olhava para si. Eu sou assim, não é? Eu não sou como os outros, não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero, nem mesmo como este. Mas ele olhava também para os outros, não como este publicano, no seu íntimo. Então, eu sou bom e não sou ruim como este. E se achava melhor. Eu jejuo, faço jejuns, né? E dou o dízimo. Ele fez uma comparação. Se achava melhor, menosprezou o próximo. Então ele fez 2 coisas. Ele se exaltou, eu sou bom. E outros não prestam. O publicano vai fazer oração desse jeito. Lê para mim. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Lucas 18, 13. Reconheceu-se pecador.
Grande coisa. O arrependimento e a conversão começa pelo arrependimento, conhecer-se que errou. Nós vamos ver isso ainda. Não tinha uma vida correta. Realmente não tinha uma vida correta. Um dos fatos que ele cobrava, o trabalho dele era cobrar impostos, né, para Roma, que era um imposto injusto. Por isso já era uma pessoa desprezada pela sociedade. Não era um homem religioso também. Olhou somente para si e não para os outros. Ele olhou para a sua condição de pecador. Ele não ficou comparando com o outro. Ah lá, aquele é bonzinho, mas aquele ali é pior do que eu. Aquele ali já matou alguém. Eu nunca matei ninguém, Senhor. Sou cobrador de impostos. Eu sou bom, eu poderia falar isso. Aquele ali já roubou, assaltou. Eu nunca assaltei, né? Aquele ali já foi infiel, eu nunca fui. Podia ter muitas coisas que ele fosse mais santo que os outros, que ele poderia ter usado naquela pregação. Mas não olhou ninguém, defeito nem qualidade dos outros, olhou para si. Eu sou um pecador. Careço da bênção de Deus. Não se achava melhor. Não menosprezou o próximo, como fez o fariseu. Então, o publicano é cobrador de impostos. Ele o quê? Ele não olhou para o próximo, nem menosprezou. Ele simplesmente olhou para si e viu que precisava de arrependimento. Precisava de Deus ter misericórdia dele, compaixão. O contrário do fariseu. Então Jesus vai falar essas palavras, né, dando uma conclusão a respeito de quem foi justificado. Lê para mim. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Lucas 18, 14a. Então Jesus vai dizer, você está vendo o fariseu da parábola? Prestou atenção? Prestou atenção no publicano? Sim, o publicano foi justificado. E o fariseu não. O que é ser justificado? Essa palavra é complicada, né? Meio usada. É uma pessoa que é injusta e Deus fez ela justa. Ele foi justificado, vem de justiça. Então ele era um pecador, Deus perdoou o perdão dele na confissão dele ser uma pessoa injusta ao ponto de ser condenado e foi liberto da condenação. Ele foi perdoado. Então o mesmo que Jesus disse, este publicano recebeu perdão, mas o fariseu arrogante, que se acha bom, não recebeu perdão. Por quê? Nós temos que observar o seguinte, eu já estou adiantando, que todos nós somos pecadores, por mais que a gente obedeça as coisas. Mas Jesus continua, e Jesus dá a sua conclusão, lê para mim. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas 18, 14b. Então ele fecha a parábola aí. Quem que se humilhou? Publicano, foi exaltado, recebeu o perdão, se tornou justo. Quem se exaltou? Fariseu. O que aconteceu com ele? Não recebeu o perdão. Do jeito que ele entrou, ele voltou. O outro não. Entrou numa condição, saiu numa condição melhor. E é bom observarmos sobre essa condição de nós acharmos que somos melhores que os outros e que somos puros. Jesus vai dizer, né, que ele veio para os doentes. Lê para mim. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Lucas 5, 31, 32. Não são os que têm saúde que precisam de médico. Os que têm saúde não precisam de médico. Jesus falar isso. O que quer dizer isso? Aqueles que se consideram sadios não precisam de médico. Todos nós somos doentes, carecemos da graça de Deus e do perdão de Deus. O mais justo que você seja, que eu seja, que nós sejamos, nós precisamos da graça de Deus. Então são os que se consideram sãos, não precisam de médico. E é bom observarmos isso que as mulheres vão mais ao médico do que os homens. Por que elas vão?
E elas têm mais saúde e elas vivem, as mulheres vivem mais que os homens. Elas procuram mais o médico, elas vão ao médico. E nós homens somos meio relaxados nisso. E quando vamos, às vezes a situação é muito difícil. Porque às vezes nós achamos que está muito bom. Aí é que está o perigo. Nós precisamos de médico. Às vezes nossa pressão está alta, às vezes a glicose está alta. Alguma coisa. Às vezes deixamos até de tomar remédio, achando que está bom, não estou sentindo nada. Um dos grandes problemas da tuberculose é que a pessoa toma uma quantidade de remédio e sente que está boa. E ela não acabou, a tuberculose. E quando ela vem violentamente. É quando nós achamos que estamos bons demais, sadio. Não procuramos médico, esse é o perigo. Mas sim os doentes. Então nós precisamos, Deus veio para os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E todos nós somos pecadores. Poderíamos falar assim, eu não vim chamar os que se acham justos, mas os que se acham pecadores, que precisam de Deus. Eu vim chamar esses. Eu vim chamar o publicano, não vim chamar o fariseu. E nós estamos numa sociedade, e nós fazemos parte dessa sociedade, nós nos achamos muito bons, muito santo. Esse dia eu estava no ônibus da minha empresa e os policiais pararam um rapazinho na bicicleta. E aqui foi muito humilhante. Jogaram a roupa dele toda no chão. Deitou a bicicleta, fez ele fazer isso. E disseram, é bandido, sem vergonha, tem que pegar, ele entra na sua casa, faz isso. E eu virei pro cara assim, ouça a sua palavra, rapaz. Eu falo demais, por isso que tenho penado por isso. Olha o que você faz, você não conhece esse rapaz. Ele podia estar vindo do trabalho. Ele foi abordado em público, no horário de pique, na frente de todo mundo, uma situação muito humilhante. Tenha um pouco de misericórdia no seu coração. Ele ficou sem graça, a gente tem que ponderar e tal. Pois é. Certa ocasião tinha um rapazinho do cabelinho rapado assim pra cima. E o pessoal tava fazendo abordagem, falou, um vagabundo ali, vamos pegar e dar um cacete, deve ser traficante. Aí o outro policial falou assim, calma, você não sabe quem ele é. E o rapaz estava indo para a igreja com a Bíblia na mão. Mas era mulato, era negro, é bandido. Tem que sentar o cacete. E a sociedade bate palma. Eu sou da igreja tal, levo Bíblia e tudo. O resto é pecador e tem que sentar cacete mesmo, por isso tem que matar. Isso é farisaísmo. Isso é hipocrisia. Não venha com o nome de religioso, nós que não venhamos com o nome de religioso, desejando o mal para o outro, achando que são melhor que o outro, e que o outro tem que ser punido e que nós somos bons. Isso é farisaísmo. Isso, Jesus dizia assim para os fariseus, isso é dos seus, e os escribas, aquele pessoal do Sinédrio. Eu bem vos conheço que vós não tendes o amor de Deus em vosso coração. Vocês não amam o próximo que sofre, padece. Vocês não querem que o rapaz deixe de consumir droga e venda tudo que está na casa de sua mãe. Mas vocês querem que a polícia o mate. E isto com a Bíblia na mão. Ó Senhor, eu sou puro, eu não sou drogado. Jesus vem chamar os que sofrem, os que são drogados, os que são alcoólatras, os que estão perdidos, desesperados. Esse é o Jesus do amor. E o que muito me entristece, e eu lendo um comentário sobre esse texto, e o autor dizia o seguinte, esta pregação não agrada as pessoas. Acho interessante isso. Isso não agrada as pessoas. Nós queremos receber pregações, ele vai dizer isso, que diz, você vai ser um sucesso, você vai conseguir o que quer, você é poderoso, você pode. Nós queremos isso. Mas quando nós recebemos uma pregação de sermos humildes, estendemos a mão ao que sofre, a gente despreza. E o que muito entristece, que eu já tinha falado sobre este assunto, sobre a humildade,
e o perdão, que é o título nosso. E eu me aproximo de duas pessoas conversando, e a pessoa dizia assim: bandido tem que morrer mesmo. Que conversa é essa? Eu olhei assim, me indignei, mas não falei nada. Falei, não adiantou nada eu pregar. O pessoal vai apoiar quem fala em matar. O pessoal vai apoiar quem fala em ódio, rancor, discriminação, seja quem for ele. Nós, a igreja, temos a nossa posição. Nós não somos a favor do povo. Nós não somos a favor da homossexualidade. Nós não somos a favor do ódio. Mas nós temos que saber o seguinte: que Deus é misericordioso para trazer a pessoa para ele. E que nós temos que amar o maior pecador que tem, mas amar com amor intenso. Quando Deus enviou Jesus ao mundo, Ele enviou um mundo pecador, um mundo errado, por amor. Deus amou o mundo de tal maneira, foi por amor. Deus nos amou ardentemente, que a gente tem que amar o nosso próximo ardentemente, seja ele quem for. Lê o Salmo 51 para mim. Não, para aí. Pode ler para mim. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e constrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. Deus não desprezará suas orações. O Senhor Deus vai responder as suas orações se você tiver um coração quebrantado, um coração humilde, como foi com o publicano. Deus não despreza um coração contrito. Se nós chegarmos diante de Deus, Senhor, eu preciso deste milagre, me ajude. Eu sou pecador, eu não mereço, mas o Senhor é um Deus bom, que enviou seu Filho para morrer no meu lugar. O Senhor me dará muito mais bênçãos. Nós seremos escutados. Qual seja o seu problema, que ele atormenta, é na área da saúde, na área financeira, relacionamento de família, alguma coisa profissional, Deus vai escutar suas orações. Porque Deus sabe que nós somos fracos, pecadores, mas Ele nos ama. E que a gente tenha um coração contrito diante de Deus. Coração humilde é a mesma coisa. O Senhor diz assim, Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Lucas 4, 18. Essa é uma passagem do Velho Testamento que Jesus menciona. Jesus perdoa os contritos de coração. Jesus salva os que se considera pecador. Aceite Jesus no seu coração. Tenha humildade. De saber que você precisa do milagre de Deus. Você precisa de Jesus. E muitas vezes, quando nós fazemos pregações em ambientes assim, muito tristes, onde há muitas pessoas que partem, nós dizemos: Deus pode fazer um milagre em sua vida. Mas aceite Jesus. Se um dia Ele te chamar, você vai estar com Ele. Essa é a esperança maior. Tem um coração que nós somos passageiros aqui. É breve o nosso tempo aqui. E somos frágeis, podemos ter saúde hoje ou não. Um acidente pode nos levar. E Deus veio para quê? Curar os contritos de coração, aquele que está com o coração ferido, coração machucado por uma dor, por algum problema, sentir-se pecador e pedir o perdão de Deus, aceitar Jesus, esperar as bênçãos dele. Que Deus te abençoe. Lê a conclusão para mim. O publicano foi justificado, ou seja, recebeu perdão, porque tinha um coração contrito e se humilhou diante de Deus. Meu coração é exaltado ou é humilde? Será que depois de uma pregação desta, nós vamos dizer bandido tem que morrer mesmo? Pelo amor de Deus, não faça isso. Pelo menos um período até amanhã, depois da manhã você fala. Reflita um pouco.
Quero orar com você. Amém? Mas antes vamos falar a oração repetida, depois eu oro para você. Vamos falar a oração repetida? Pai dos humildes. Pai dos humildes. Como Jesus se humilhou. Como Jesus se humilhou. Para me salvar. Para me salvar. Me faça ser humilde. Me faça ser humilde. Para receber o seu perdão. Para receber o seu perdão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero orar por você, depois estaremos orando, Pai Nosso, a bênção final. Senhor Deus, querido Pai, que é por na Tua presença cada pessoa, Senhor, que precisa de um milagre, precisa de uma bênção. Seja em qualquer área da vida, Senhor, que o coração dessa pessoa está magoado, que o coração dessa pessoa está aflito, seja um problema pessoal, ou da família, ou de alguém que ama, seja na área da saúde, financeira, de relacionamento, seja qual que for, meu Deus, o Senhor é o Deus do milagre, nós cremos no Teu milagre, vai de encontro a cada pessoa, Senhor, enche os corações do Senhor de fé e esperança, e que todos aceitem a Jesus Cristo, a nossa maior esperança, para um dia, Senhor, que partimos, estarmos contigo. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? O Senhor nos abençoe.